E nós hoje vamos falar sobre Apocalipse, capítulo de número 6. E ao mesmo tempo pretendemos dar uma visão panorâmica do livro do Apocalipse para os irmãos. Eu estou começando a escrever algumas notas sobre alguns discernimentos dentro do livro do Apocalipse, que quando eu li a revelação de Jesus Cristo, até pouco tempo, ele falou, isso é revelação? O que significa revelação? Revelação é o descobrir, é o ato de descortinar alguma coisa para a gente poder ver. Né? Mas acontece que até pouco tempo revelação ainda não era revelação para mim. Mas Deus fez uma coisa que interessante, que eu participei de um curso em São Paulo, e esse curso foi um curso ministrado pelo Dr. Karl Bosman, meu professor, meu amigo, é especialista em grego, e todo o curso que nós fizemos foi ministrado sobre o Apocalipse, foi ministrado em grego, e Deus só deixou o professor Karl Bosman ir até o capítulo 12. Ele passou mal, não foi internado, e dali teve que ir para os Estados Unidos e não completou. Então ficamos 4 dias reunidos juntos, de manhã e de tarde, estudando, e foi uma bênção. Deus nos deu uma visão macroestrutural do livro e nos mostrou que há uma arquitetura brilhante em todo o livro. O livro, de fato, é uma revelação, e esse livro começa exatamente dizendo isso. A primeira palavra, Apocalipse, que é a revelação, é o ato de desvendar, é o ato de tirar o véu de alguma coisa para que possa ser vista nitidamente. Foi exatamente isso que Jesus Cristo recebeu do Pai, que é Apocalipse de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer em breve. Daí então, a gente começa. Hoje eu estava lendo o livro, hoje eu fiquei o dia todo meditando no livro. Acordei cedo, 7 da manhã, eu ia estar aqui com os irmãos, mas choveu muito. Eu falei, vou deixar para logo mais. Sentei lá na cozinha, liguei meu laptop e comecei a ler o livro, e abri o texto grego, comecei a analisar, escrever, e foi descortinando assim o leque. Falei, eu vou chegar lá. Aí eu pedi a Deus uma coisa, meu Deus, se eu pudesse ficar pelo menos uns 30 dias direto, sem precisar de fazer nada, só fazendo isso. Que foi um dia especial. Um dia especial. E exatamente esse dia especial, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma proposta de visão do livro que se centra exatamente no capítulo 6, a partir do versículo de número 9, que é a abertura do 5º selo. Nós vimos na nossa palestra passada a estrutura próxima do livro, o contexto imediato próximo do livro, que foi o capítulo de número 4 e o capítulo de número 5, que nos dão assim uma visão muito importante. Quando João sobe à esfera celeste, ele é transportado para o centro de comando do universo, onde Deus está assentado no seu trono. O capítulo 4, de um modo geral, faz essa descrição. Ele vê o trono de Deus, ele tem um acesso aos céus e vê o trono de Deus, e a partir dessa primeira visão, paulatinamente ao longo do livro, outros aspectos dessa dimensão celeste são revelados. E vimos então que logo em seguida, no capítulo de número 5, há um chamamento, um convite, pela presença de um livro que está, um rolo, na visão bíblica aqui dessa época, um rolo como de um pergaminho, com 7 selos à destra, à direita daquele que está sentado no trono. João então fica sem poder saber o que fazer,
sem ter direção, sem saber o que ele podia fazer, porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Então, a visão dele logo é voltada para o outro aspecto. Vocês observam bem que o termo visão é o termo que é o elemento central do livro. O livro, como um todo, é uma visão, é um desvendamento que ocorre gradualmente, e acompanhar o fluxo dos acontecimentos é o maior desafio no livro do Apocalipse. Por quê? Porque o tempo no livro do Apocalipse, conforme eu observo pela leitura geral do livro, e eu convido que você faça isso, é um tempo que avança, volta, avança, volta, avança mais um pouco, volta e vai desse processo tipo folióide, vai e volta até o final do livro, quando se dá de fato o desfecho final. E mesmo no desfecho final do livro, no capítulo 22, há uma volta à história num chamado de arrependimento. E então o livro se torna, o primeiro desafio que a gente tem ao ler o livro do Apocalipse é exatamente entender o fluxo cronológico do livro, como o tempo caminha no livro do Apocalipse. Daí então, entendendo esse caminhar do livro, a gente também precisa entender uma outra coisa que é importante: qual é a força motivadora do livro. No final da minha palavra, eu vou dar para vocês a macroestrutura do livro. Mas a força motivadora do livro, que é a chave da interpretação do livro, e a chave para a interpretação dos eventos que ocorrem a partir do capítulo de número 6, é exatamente a abertura do quinto selo. O quinto selo se torna como que o coração e a mola mestra propulsora dos acontecimentos daí para frente. Outro conceito importante que os irmãos precisam acompanhar: no livro, a partir daí, vai coexistir uma tensão. Dois conceitos vão estarem sempre se relacionados de forma de tensão. O já, quando um evento é narrado e parece que chegou, e de repente você vê, ainda não. Porque no próximo episódio, na próxima cena, outro elemento é introduzido, e aí o tempo parece que dá uma volta e corre paralelamente, e outro aspecto do que fora dito antes é descortinado, ampliando o conceito anterior. E assim o livro caminha até o final. É uma tensão entre o já, você lê aquele trecho e parece, é agora, e de repente vê, ainda não é, porque vem mais outros eventos que são introduzidos. E esses eventos vão até a culminação no final do livro. Daí então, o livro é de fato produto de uma mente prodigiosa. Não podia deixar de ser. Como a Bíblia como um todo, cada vez mais que eu conheço a Bíblia e vejo a sua estrutura, eu percebo que ela só pode ser produto da mente de Deus. E o livro do Apocalipse não é diferente. Por quê? Porque é o clímax dessa revelação de Deus. Sendo o clímax, o ponto máximo, o ápice dessa revelação de Deus, o que ocorre? É ali que está toda a beleza arquitetônica do projeto de Deus na história, com todos os detalhes e escrito de uma forma muito interessante, que é a forma simbólica. O livro é cheio de selos, de símbolos, e esses símbolos já começam como chave para eles. O capítulo de número 1 é o que dá a chave para mostrar o que será o livro. No capítulo 1 nós temos a natureza do livro, que é uma revelação. Essa revelação é dada na forma de símbolos.
esses símbolos precisam ser interpretados, eles são mediados por um anjo, e geralmente os anjos, como acontece, por exemplo, em Daniel, capítulo de número 8, onde há uma visão e logo em seguida o anjo interpreta a visão, assim também ocorre no livro do Apocalipse. De repente, quando um detalhe é dado, e aquele detalhe é dado de forma sintética, o que ocorre? Mais à frente, logo em seguida, nos capítulos que seguem, nós vemos aquele anjo retoma aquele ponto e amplia, como se você tivesse assim, uma janela de computador com vários ícones. De repente você tem uma curiosidade, clica no ícone, aí se abre uma janela e você vê perfeitamente o que está por detrás daquele ícone. É exatamente assim que o livro caminha. Bem, para entender isso, é importante que a gente volte a Gênesis. Vocês vão entender esse conceito? Eu gostaria de dar um curso para vocês, mas eu tenho que entender que nós estamos num culto. Mas eu gostaria de dar um curso para vocês, para que a gente pudesse ficar meditando nessas coisas ad infinito, com um tempo de sobra. A gente precisava tirar um dia, pastor Márcio. Começar de manhã, parava para o almoço, ia de tarde, e depois, à noite, a gente fechava e dava um pulo. Acho que seria bem melhor. Mas como entender esse vai e vem? Como entender esse vai e vem? Esse vai e vem é importante que você começa o livro de Gênesis, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, tá? Livro de Gênesis, capítulo de número 1. E você vai ver, o capítulo de número 1 é um capítulo que tem a seguinte estrutura. Como é que você vai? Olha só. O primeiro livro da revelação e o último livro da revelação. Uma chave hermenêutica, uma chave de interpretação do livro, que é o último, que é o clímax, está exatamente no Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. O que eu quero dizer? Olha a chave, preste atenção. Capítulo de número 1 tem a seguinte estrutura. Quando os versículos 1 e 2 dizem: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. É uma moldura geral. No princípio, Deus fez isso. Agora, como foi que Deus fez essa criação? Aqui está a síntese. Do versículo de número 3 em diante, vem o primeiro dia da criação, o segundo dia da criação, o terceiro dia da criação, o quarto dia da criação, o quinto dia da criação e o sexto dia da criação, que é o último assunto do capítulo de número 1. Daí então, o que é dito de um modo geral, numa moldura geral, é ampliado quando se desdobra o que acontece no primeiro até o sexto dia. Está claro? Essa é a moldura do capítulo 1. Aí o que acontece? No sexto dia da criação, acontece um evento importante. O que? Capítulo de número 1, versículo de número 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, ou macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar. E aí dá uma série de atribuições ao homem. Capítulo de número 1, que fecha com o versículo de número 31, que é o último versículo do capítulo, diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Daí então o que acontece? Se você lê Gênesis pensando que o livro está numa ordem cronológica, você se surpreende. Por quê? Quando chega no versículo de número 4, veja o que acontece. Esta é a gênese dos céus e da terra
quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Veja o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que vocês observam aqui? O sexto dia da criação, que está no capítulo 1, clicou-se no ícone e agora vem um detalhe que não está narrado no capítulo de número 1. Daí então o que nós percebemos? O capítulo 2 não está em ordem cronológica, e sim agora esses versículos aqui estão iluminando um fato importante que ocorreu no sexto dia da criação, que foi descrito de um modo muito sintético. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou e deu ordens a eles. Mas não diz como foi. O capítulo 2 retoma o capítulo 1, o sexto dia da criação, e dá informações adicionais. Não só isso, mas em relação à criação da mulher. Vejam bem, mais à frente, no versículo de número 18, não é o 8º dia da criação ou um 10º dia da criação. Ainda fala sobre o sexto dia da criação. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma tutora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Aí vem um detalhe que não está lá na narrativa do sexto dia da criação. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. O que acontece aqui? O capítulo de número 2, então, vai dar elementos que não estão presentes no sexto dia da criação, que tem uma estrutura sintética. Assim, então, o capítulo 2 não está numa ordem cronológica com o capítulo 1, mas provê elementos que iluminam um evento anterior narrado de uma forma sintética. Assim acontece no livro do Apocalipse. Então, quando você começa a perceber a estrutura do livro, você percebe que alguns eventos, hoje eu só vou tomar um exemplo para que vocês tenham uma ideia, e se Deus quiser a gente volta, tá? Antes de viajar, olha, para que a gente possa ter uma noção geral. E veja bem, qual é então a força motivadora dos capítulos subsequentes ao capítulo de número 6? A força motivadora está na abertura do 5º selo. E o 5º selo é a chave para o que vem. Mas o que acontece no 5º selo? O 5º selo diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
aqui nós temos uma oração. E essa oração vai ser exatamente a força motivadora dos capítulos seguintes. Por quê? Porque nos capítulos seguintes nós vamos ver claramente que Deus começa a responder esta oração e começa a entrar em juízo, a executar os seus juízos, e isso vai se desdobrando até o clímax da revelação, no finalzinho do capítulo de número 20. Daí então o quinto selo se torna o elemento central, porque você vai observar, já vou deixar como dever de casa, a partir daí, que tudo quanto acontece é uma resposta a esta oração que os santos que estão lá, que foram degolados, que foram mortos por causa do seu testemunho, eles agora fazem uma oração. Até quando? Aí vem uma resposta. Primeira, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo. Uma demora, que esta demora revela para nós. Muitos dizem, o Apocalipse é um livro que não serve como mensagem evangelística. É um equívoco. Porque como profecia que o livro é, Deus sempre está chamando ao arrependimento. E o livro do Apocalipse é um convite, desde o início até o fim, ao arrependimento. Daí então, quando a gente vê por que da demora, Deus poderia então imediatamente executar os seus juízos. Mas aí o que acontece? Repousem por um pouco de tempo. Deus está vendo o mundo na balbúrdia e na bagunça que está. E por que Ele não age? E por que Ele não julga? E por que Ele não entra em ação? E por que Ele não nos tira daqui? Porque Deus está esperando com misericórdia que se complete o número daqueles que Ele escolheu. E aí então entra a missão da igreja. Aí entra a missão da igreja. Deus está numa condição de mandar essas almas aguardarem. E elas aguardam por quê? Porque ainda tem aqueles, diz aqui o texto, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Deus tem um número exato, matematicamente preciso, e é exatamente por conta desse número que Ele não perde de vista e que Ele está nos usando para que os eleitos de Deus, para que os escolhidos de Deus venham. O que ocorre? Há uma demora, ainda não. E essa demora acontece porque Deus está esperando que esses eleitos sejam chamados e sejam convocados para que venham a estar integrando e fazendo parte do corpo da igreja, que é o corpo de Cristo e que é o conjunto dos chamados por Deus e por quem Jesus Cristo morreu. Então, irmãos, quando nós começamos a ver dessa perspectiva, nós percebemos que aqui tem um delay, uma demora, mas ao mesmo tempo, quando você prossegue aqui e vê a abertura do sexto selo, vocês lembram que quando nós lemos a abertura do primeiro selo, do segundo selo, do terceiro selo, do quarto selo, há julgamentos de Deus que são deflagrados sobre o mundo. De repente o quinto selo quebra toda essa sequência. Quando a gente lê o quinto selo, vem alguma coisa pior do que os quatro cavaleiros. Aí o que acontece? Vem um vislumbre, vem uma visão que a gente vai ter de mais um espaço que ainda não estava revelado nem no capítulo 4, nem no capítulo 5, lá dos lugares celestiais, em que se vê o altar e que paulatinamente
paulatinamente vai se fazendo o quê? Vai se descobrindo que no céu tem o seu, é como se fosse um grande templo. Esse templo tem altar, e a partir dali nós percebemos que toda aquela simbologia que é utilizada, tanto no Antigo Testamento, em Levítico, em Ezequiel, e depois retomada e vista com clareza em Hebreus, é feita à semelhança do altar e do trono e do grande templo que é o céu. Uma coisa aqui na terra refletindo o que é lá. E o livro paulatinamente vai dando para você e para mim vislumbres de alguns detalhes que, se você ver, olhar numa vista cuidadosa, vai perceber que esses detalhes são mostrados paulatinamente. O sexto selo vai mostrar o que eu disse, a tensão entre o já e o ainda não. Vejam só. E vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. Volta o juízo. O sol se tornou negro como saco de cinza, a lua toda como sangue. Isto lembra você alguma coisa? Os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, dão a descrição dos fins dos tempos como exatamente o que é descrito no sexto selo. Daí então, qual é a imagem que é pintada no sexto selo? É o fim. Quando você lê o sexto selo, o que acontece? Você conclui que é o fim. Veja só. Porque é exatamente o que Jesus disse: quando essas coisas acontecerem, virá o fim. Aí você vai ficar, então o fim é já. Segue na leitura. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por um forte vento, e deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. É o fim. E diz mais o texto: então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Você conclui, é o fim. É o já. Chegou o fim. O sexto selo é a narrativa do desfecho da história. E diz mais o texto, vejam só: os reis da terra e os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da do cordeiro. Vejam só a interação. É o fim. Os poderosos na terra olham para esse momento e percebem que é o fim. O céu se enrola e se descortina o trono, e no trono está Deus Pai e está o Cordeiro, e aí eles, pela sua pecaminosidade, preferem morrer. E diz para os montes: cai sobre nós, porque é preferível que vocês, montes, caiam sobre nós, do que nós ficarmos diante do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. É uma cena de pavor. É o fim. Aí por isso que muita gente não leu o Apocalipse. Daí para frente eu falei: eu não vou ler mais não. Eu não vou ler mais não. Amém. Não é verdade? Eu estou falando isso porque eu tive dando um curso de Apocalipse recentemente com uma turma numa faculdade de Nova Iguaçu. Aí eu falei: você não passa do capítulo 3, né? Aí todo mundo confessou: é verdade, eu só vou até as cartas, dou uma olhadinha assim no quarto capítulo que fala sobre o céu, mas no quinto capítulo para frente já começa a ficar assim meio trêmulo, e dali para frente eu fecho a Bíblia e não leio mais. Aí você perde a bem-aventurança, porque bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a profecia, as palavras da profecia deste livro. Há uma bem-aventurança que repousa. Por quê? Porque se você não lê, você não se descobre. Você não está na posição
desses poderosos para que o dia do Senhor te cause espanto, te cause pavor. Qual é a expectativa da igreja? Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Daí vocês observem bem que o capítulo vai começar. Esse sexto selo começa com essa visão estupenda da vida de Cristo, faz toda uma descrição, há uma reação na terra, todos os que estão em oposição a Deus tremem, pedem para morrer. E diz mais aqui o texto, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que poderá subsistir, suster-se, ou ficar de pé, ou encarar o trono? Aleluia. Glória a Jesus. Quem é que pode? A igreja pode. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A igreja pode. Aleluia. A igreja, Jesus, levantai a vossa cabeça, Deus porque está maravilhoso. próxima a vossa redenção. Glória a Jesus. Mas aí é o que nós vemos, a tensão entre o já e o ainda não. Quem é que pode subsistir? Quem é que pode ficar de pé? O Salmo 1 é uma figura interessante que diz que o Salmo 1 é que fala exatamente sobre a questão de que os ímpios não subsistirão no juízo, ou seja, eles não ficarão de pé, porque quando o juiz vai dar uma sentença e essa sentença é favorável, o réu se coloca de pé e aí a sentença é dada para ele, ele está absolvido, está livre, ele recebe Your Honor, lá nos Estados Unidos, Your Honor, Sua Excelência, recebe a sentença e está livre. Glória a Deus. Está isento de culpa. Quem é que pode ficar em pé? Aleluia. Essa é a última pergunta. E é exatamente o que eu falei. Daí então se descortina. A pergunta do capítulo de número 6, último versículo, é respondida pelo capítulo de número 7. Glória a Deus. Quem é que pode ficar em pé? Será que tem alguém? Aí então vejam só o que diz o texto. Olha, gente, já estou finando, viu? Capítulo de número 7 é resposta a essa pergunta. Vocês observam bem, já fizemos a relação entre capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Capítulo 6 chama o capítulo 7. A visão foi dada por Deus prontinha a Jesus Cristo. E ele então enviou o seu anjo para revelar a João. E disse: de vez, escreve. E gradualmente ele foi vendo os eventos e foi escrevendo os eventos. A pergunta é respondida no capítulo de número 7. Quem é que pode ficar em pé? Daí então, depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Opa! Tem pelo menos 4 que podem ficar em pé. Glória a Deus. Esse não está correndo para ficar debaixo das cavernas. Percebe? Esses 4 anjos que estão em pé, diz aqui o texto, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Verso 2: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Isso aí vai remeter você ao primeiro, segundo, terceiro e 4º selo. Antes de eles entrarem em ação, alguma coisa tem que acontecer. Vem um anjo com selo, imagem que você vê lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, que os servos do Senhor são selados para que nenhuma calamidade os aflija. Agora João vê de um modo muito interessante esse anjo que tem o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, nem até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Daí você percebe
que os eventos que vão ocorrer na terra, as coisas que acontecem na terra, os poderes satânicos que vão ser soltos no mundo para deixar esse mundo em pandemônio, não estarão em hipótese alguma agindo aleatoriamente e ao seu bel prazer. No culto retrasado, nós falamos sobre as fontes ocultas do sofrimento. Nada está fora do controle de Deus. Capítulo 7 vem reforçar isso, porque diz aqui o texto: então, quando se selam os servos de Deus, diz: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, e da tribo de Ruben 12.000, e da tribo de Gade 12.000, e da tribo de Azer 12.000, e da tribo de Naftali 12.000, e da tribo de Manassés 12.000, e da tribo de Simeão 12.000, e da tribo de Levi 12.000, e da tribo de Issacar 12.000, e da tribo de Zebulon 12.000, e da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Quando a gente observa lá em Gênesis 49, você que é um leitor cuidadoso vai perceber que tem uma tribo aqui que foi substituída e que está faltando. Dever de casa, por que ela está faltando? Qual é a tribo que está faltando e por que ela está faltando? Você vai ter que saber a história dessa tribo. Vou dizer a tribo para você não procurar muito. É a tribo de Dan. Mas aí você vai procurar na história do Antigo Testamento para poder saber por que a tribo de Dan foi substituída e não consta nessa relação. Tá? Na realidade, a figura que acontece, que é mostrada aqui, do versículo de número 4 ao versículo de número 8, alguns intérpretes, que são chamados intérpretes dispensacionalistas, que tentam fazer uma dicotomia, uma divisão entre Israel e igreja. Aí diz que a primeira parte aqui desses versículos é uma menção direta a Israel. Se equivocam. Por que se equivocam? Porque toda a teologia do Novo Testamento, principalmente a que Paulo desenvolve no capítulo de número 3 de Efésios, vai mostrar que não existe duas igrejas, não existe dois Israéis, mas existe um só, que numa das epístolas chamado Paz seja convosco e com todo o Israel de Deus. Essa perspectiva aqui, o livro é um livro simbólico, e por ser um livro simbólico, o que acontece? Ele mostra aqui um quadro da igreja, primeiro pintado numa completude. Aproveita a figura das 12 tribos de Israel, e esses números 144.000, que são designados acima como os servos do nosso Deus, não podem ser em hipótese alguma apenas Israel, senão eu e você estaríamos fora. Mas qual é a proposta? E eu não tenho tempo para desenvolver esse conceito com mais profundidade com vocês, mas mais à frente você lê o capítulo 14 e você vai ver as hostes que acompanham o Cordeiro. E são exatamente esses aqui que formam a noiva, a Virgem Imaculada do Cordeiro, que o acompanham sem cessar para onde o Cordeiro vai. Amém. O que mostra o texto? A proposta numérica aqui é exatamente mostrar que Deus conhece todos os seus eleitos em todas as épocas, sem faltar um. Da perspectiva de Deus, que é o que é apresentado aqui com essa figura das 12 tribos, cada uma tendo 12.000 escolhidos, é exatamente o Israel de Deus, é conhecido por ele na íntegra e na totalidade. Ele sabe todo o número dos que foram, estão sendo e serão salvos até o último, quando se completar o número dos conservos e daqueles que serão mártires. Amém. Está em íntima ligação com o capítulo de número 6 e com o 5º selo. Tá? Então, pelo menos esses aqui a gente sabe que pode ficar em pé.
diante do Cordeiro, porque esses estão selados. E vocês vão ver mais à frente, no capítulo de número 14, que eles estão passeando lá diante do trono. Esses podem ficar de pé. Ou seja, quem tem o selo de Deus pode ficar em pé. Aleluia. Aliás, o momento da vinda do Senhor para nós, igreja, é o momento mais esperado da história. Por isso que diz a palavra Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É um anseio. Mas aí João vê essa perspectiva e observa bem a transição. Da perspectiva de Deus, temos um número exato. Deus sabe tudo e sabe exatamente quantos eleitos Ele salvou até hoje, está salvando desse dia de hoje e vai salvar até o fechamento da história. Para Ele é um número exato. Esses 144 mil vem indicar que é o número exato que Deus sabe. O número, a numerologia no Apocalipse é muito importante, porque quando você começa a perceber alguns detalhes, você vai ver a importância de certos números que hoje nesse culto nós não vamos nos estender nesses detalhes, mas simplesmente eu quero deixar para vocês mostrando a importância de você vai ler o texto e lê-lo contextualmente e informado por toda a Escritura. Para entender Apocalipse você precisa ler Ezequiel, Daniel, Zacarias, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, a Bíblia toda, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Isaías. Por quê? Porque Apocalipse é o clímax da revelação. E há coisas que Deus falou lá atrás, que agora Ele retoma na revelação e amplia o quadro para nós de um modo jamais visto. Tá? Aí quando acontece, João viu o número dos selados, se você é um deles e eu sou um deles, nós temos o selo de Deus. Paulo desenvolve a teologia do selo no seu, na Epístola aos Efésios, nós fomos selados por Deus. E esse selo é a marca de que nós somos, como diz o apóstolo Paulo, propriedade exclusiva de Deus. Glória a Jesus. É algo interessante. Quem é selado de Deus, observa que selo tem toda uma conotação de redenção. Isso vai se contrastar lá na frente, no capítulo 13, com a marca da besta. Quem tem a marca da besta são aqueles que estão destinados, dali para frente você vai ver, são os que estão destinados à destruição, à perdição eterna, ao lago de fogo e enxofre, que é o destino da besta, de todos que a adoram e de todos aqueles que têm a sua marca. Por outro lado, quem tem o selo de Deus tem a garantia de salvação eterna e sabe que estará naquele grande momento quando os céus se abrindo, em pé diante do Cordeiro, ora vem Senhor Jesus. Você vê como é que teologicamente é importante você fazer a leitura do livro? É importante fazer a leitura teológica do livro, para poder ver qual a lição, qual a mensagem. Aí João, então, ele está vendo um quadro, de repente, abre outra janela. Aí agora ele olha a mesma multidão por uma perspectiva humana. Veja só o contraste entre o número exato e a expressão que é usada aqui. Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Ninguém podia enumerar. Hoje eu não sei quantas pessoas tem aqui no santuário. Não sei quantos eleitos de Deus, quantos salvos estão reunidos hoje em adoração a Deus no Brasil. Deus sabe. Amém. Exatamente. Glória a Deus. Daí a perspectiva de Deus é um número completo, perfeito, claro, definido. Da perspectiva humana, vejam só, é uma grande multidão que ninguém podia contar. Daí você vê o caráter multinacional da igreja. O Israel de Deus tem uma composição bem definida, mas ao mesmo tempo tem gente de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, em pé diante do trono. Aleluia! Você vê a pergunta: quem é que pode ficar em pé? Quem é que pode subsistir? Aí vem a resposta no capítulo 7.
há uma grande multidão que pode ficar em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Quem pode ficar em pé? Eu posso. Quem pode ficar em pé? Gritavam os poderosos, os pecaminosos, que estarão no sistema anti-Deus e que estão no sistema anti-Deus, quando falei agora, no momento de se encontrar com Deus. Dá mais um tempo. Nós não. Nós podemos ficar em pé e encarar o que está sentado no trono e encarar o Cordeiro. Mais ainda, irmãos, mais ainda, nós temos acesso direto à sala do trono. Mais ainda, nossas orações sobem como incenso cheiroso e suave na sala do trono. Mais ainda, Deus move a história por causa da minha e da sua oração, porque nós podemos ficar em pé diante do trono. E nós precisamos disso na nossa experiência. O que isso tem a dizer para nós? Nós precisamos disso na nossa experiência pessoal. Já falei sobre isso, a teologia da oração é muito importante para nós. Por quê? Porque às vezes nós passamos por certos momentos e certos problemas e vemos, pronto, não tem mais jeito, não tem mais solução. E aí Deus, de repente, quando a gente pede uma audiência ao Supremo Juiz, bate lá e ele não precisa, ele já está, porque Jesus falou, não é que eu vou rogar ao Pai quando vocês pedirem, porque o mesmo Pai vos ama. Ah, se é assim, quer dizer que Jesus não está como intercessor, como um suplicante diante de Deus, para que Deus atenda às nossas orações. Por quê? Porque o mesmo Pai nos ama. Isso é uma mensagem que está em Apocalipse também. Aquele que nos ama e em seu sangue nos comprou e nos fez um reino sacerdotal para Ele. Se nós somos reinos sacerdotal, um reino composto de reis, de rainhas e sacerdotes, o que faz o sacerdote? Intercede. Intercede onde? Diante de Deus. E como se apresenta? Nós podemos entrar e ficar em pé diante dele. Isso é muito importante para nós. Faz-me lembrar de uma experiência que eu tive na oração, quando nós estávamos passando um momento muito complicado, trabalhando no TRE, Teologia e Vida, Apocalipse e Vida. E, de repente, nós estávamos com um problema seríssimo. Tínhamos uma chefe que estava meio oprimida, meio perturbada, que chegava no dia de domingo, eu estava na época estava saindo o celular, aí daqui a pouco, no dia de domingo, saía do culto, o celular toca. Amanhã você chega cedo no trabalho, porque tem uma missão lá para cumprir. Domingo, chefe. Não, mas ó, chega cedo, isso perturbava. Quando nós chegávamos lá, ela queria que a gente trabalhasse direto, sem horário, sem nada, sábado, domingo. Aí chegou um momento que esgotou. E interessante que estávamos nós na sessão cheios de servos de Deus. Aí um dia, sabe o que nós fizemos? Reunimos aos irmãos, sabe o que vamos fazer? Deixa ela sair, que a gente vai lá no andar de cima e vamos ter uma reunião de oração. E irmãos, subimos, fomos ao segundo andar e nos reunimos ali, nós servos de Deus, pedimos uma audiência ao Supremo Juiz, à Suprema Corte. Falamos com Deus, Senhor, nós não queremos mais essa situação, Senhor. Tu podes mudar essa situação, tu podes tirar essa chefe, mudar o coração dela, fazer alguma coisa em nosso benefício, porque nós já estamos no limite e nós somos teus servos e nós precisamos do nosso emprego, mas essa opressão está demais. Deus disse que ouviria o clamor do pobre e do necessitado. Irmãos, deu pouco tempo. Daqui a pouco chega uma carta do desembargador do TRE. Chegou a nossa sessão e aquela carta comunicando àquela chefe que ela deveria voltar para o seu órgão de origem. E quem a tinha requisitado era o juiz, que foi o juiz que me requisitou. Mas nem o juiz pôde ir bater de frente com o desembargador. Por quê? Porque o desembargador é maior que o juiz. E o desembargador estava sob ordens do Supremo Tribunal Celeste.
E aquela chefe saiu de lá, voltou para o seu lugar de origem. E sabe o que Deus fez? Colocou uma serva de Deus para chefiar essa sala. Tivemos paz até o último momento, até o último dia, quando o Senhor falou para mim: sai. E eu saí. Nós tivemos paz. É audiência. Quem pode ficar de pé diante da Suprema Corte? Você pode. Isso para a igreja é muito importante, irmãos. A oração é algo importantíssimo. Que às vezes a gente releva uma coisa que é sem sentido, mas é muito importante, porque oração, repito, para ficar bem frisado, é um pedido de audiência na Suprema Corte. É o ponto final. Quando você ora, você está apelando para a maior autoridade do universo. Ali é tudo ou nada, não tem jeito. E os maiores problemas e as maiores dificuldades precisam e devem ser resolvidos na oração. Voltando ao texto, para nós fecharmos aqui, diz aqui o texto: esses que estavam em pé, olha aí, quem é que pode ficar em pé? Esses que estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, em pé. Vejam que o capítulo termina com a pergunta: quem é que pode ficar em pé? Os anjos podem ficar em pé, a igreja pode ficar em pé, eu posso ficar em pé diante do trono e do Cordeiro, porque nós temos uma relação com aquele que está no trono, porque ele é o nosso Pai, e o Cordeiro, que foi aquele que morreu por nós e é o nosso irmão mais velho. Amém. Que intimidade! Por que não ler o livro de Apocalipse? Por que não ler o livro de Apocalipse? E todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos, e os 4 seres viventes, e ante o trono prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, ações de graças, e honra, e poder, e a força, 7 coisas importantes, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vem aquilo que eu disse para vocês que acontece. Poxa, mas que curiosidade, o que será isso? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? A pergunta agora vem para João. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Você lembra de Ezequiel? Gente, transfundo, Antigo Testamento. Meu Senhor, tu o sabes. Aí ele não foi ousado, foi humilde. Não sei nada não. Diz aí, quem é? A intimidade. Isso é para quem pode ficar em pé diante do trono. É para nós isso. Essa intimidade é para nós. Para quem o Senhor diz assim: Pai seja convosco. Eis que estou convosco. É o trono falando para nós. Você está aqui em pé diante do trono. Deus nos coloca face a face. Já pensou que coisa importante? E diz: quem são? Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Olha só a relação com o 5º selo. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha as metáforas. Ninguém lava a roupa branca em sangue. Ninguém alveja a roupa em sangue. Mas aqui você sabe que isso é uma metáfora, a metáfora da salvação. Tá? Razão porque se acham diante do trono. Tem alguém que pode ficar? Os poderosos não podem. Os ricos e ricos não podem. Os importantes da história não podem. Temem. Mas nós, que somos selados de Deus e pequeninos de Deus, que honra, nós podemos estar diante do trono. Você tem acesso 24 horas diante do trono. Isso para nós é importantíssimo. E diz: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário.
para ampliar a visão do quinto selo. Daí para frente, tudo está vinculado ao quinto selo. Nada foge. É a força motriz, como disse a princípio, de toda a revelação do Apocalipse até o final. E aquele que se assenta no trono, olha só agora, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome e nunca mais terão sede. Ó, acabou. É o já. Terminou. Isso aqui é escatológico, é final. Não cairá sobre eles o sol. Olha, está lembrando lá da frente do livro? Nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. O ofício de pastor vai ser honrado até a eternidade. O cordeiro aqui chega, vai ser o nosso pastor. Por isso que a gente, por um lado, até fica chateado quando alguns usam esse termo pastor indevidamente. Mas aqui vê, o cordeiro será o pastor dos remidos por toda a eternidade. E diz mais, e os guiará para as fontes da água da vida. Ó, desfecho, está amarrando com o capítulo lá na frente. A gente chega aqui, no capítulo 7, diz, é o fim. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aí então, fechou, acabou. Você vê que capítulo 6 termina, visão do fim, mas não é. Capítulo 7 vem, visão do fim, mas não é. E isso intermitentemente vai acontecendo até que chega ao fim. E quando chega no fim, aí volta ao princípio. Eis que venho sem demora. Volta a história de novo. E eu termino a história por aqui. Que vai dar 10 horas, eu vou deixar vocês com a aguinha na boca, para que a gente possa depois, com mais tempo, com mais calma. Agora você vai ter que ir já lendo o livro, né? Porque há um outro interlúdio. Capítulo 8 começa: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio do céu por meia hora. Imagine, meia hora de silêncio. Eu me silencio aqui. E depois a gente prossegue, porque já está tarde. Mas que o Senhor nos abençoe. E como eu prometi a vocês, uma visão global do livro. Eu vou deixar isso por escrito antes de viajar. Tá, pastor Márcio? Uma visão global do livro, para que você se oriente, é a seguinte: o livro começa com o prólogo, no capítulo 1, do versículo 1 ao 8, que fala acerca da vinda da testemunha fiel. E aí vem todas as sanções pactuais, todas as relações pactuais. A segunda parte, que nós podemos chamar aqui o prólogo de parte A, a segunda parte de parte B, que é uma visão da igreja imperfeita, e essa igreja imperfeita é retratada do versículo 9 do capítulo 1 até o versículo 21 do capítulo de número 3. Todas as igrejas têm problema. Enquanto estiver na história, a visão da igreja será uma igreja problemática. O prólogo, que tem a promessa da vinda iminente da fiel testemunha, se coloca em reflexo com o epílogo, que está no capítulo 22, do versículo 6 a 21. Vou deixar por escrito, que fala sobre a iminência da vinda de Cristo, atestada pela testemunha fiel. Prólogo e epílogo desenvolvem o mesmo tema, a mesma visão. A visão que se tem da igreja imperfeita, de 1:9 até 3:21, é contrastada lá no final com a visão da igreja perfeita, do capítulo 21, verso 9 ao capítulo 22, verso 15. Aqui a igreja está cheia de problemas. No início do livro, no final é apresentada a figura final da igreja, a igreja gloriosa, a igreja sem mácula, a noiva pura e imaculada do Cordeiro. Olha só as partes, vê como é que o livro é uma arquitetura. Logo em seguida vem a visão dos 7 selos, que
tem sempre aquela tensão do já e do ainda não, conforme eu mostrei hoje para vocês. E aí essa visão começa com a visão do trono no capítulo 4, a visão daquele que foi entronizado, o Cordeiro, no capítulo de número 5, e a abertura do livro que traz julgamentos por agentes determinados por Deus, que estão no capítulo 6, versículo 1 a 17, e vai lá, dá um salto no capítulo 7 e vai ao capítulo 8, verso 1. No capítulo de número 7, nós temos a resposta à pergunta que é feita: quem vai ficar em pé? No versículo 17 do capítulo de número 6. Tudo isso eu vou deixar por escrito para vocês. Logo em seguida, vem as 7 trombetas, o julgamento sobre o mundo ímpio, que culminam na queda e no julgamento da grande cidade, que é apresentada no capítulo 11. Isso aí vai do 8:2 até as 7 trombetas, vão do 8:2 ao 11:18. No capítulo de número 11 aparece a queda da grande cidade pós a vinda das 2 testemunhas. Essa grande cidade, a gente sabe que é Babilônia. Ela, lá na frente, na visão das 7 taças, o que acontece? Vem também o julgamento do mundo e da grande cidade de Babilônia. Capítulo 15, verso 1 ao capítulo 19, verso 10. Daí nós temos a ascensão de Babilônia e a apresentação dela no capítulo de número 11. E lá na frente temos a queda de Babilônia, que está em perfeito paralelo. Nessas 7 trombetas nós temos uma comissão dos 7 anjos celestes, que está no capítulo 8, verso 2 ao 6. Temos uma visão que começa a soar as trombetas de julgamento, do capítulo 8, verso 7 ao 9, 21. E temos, numa sessão que é a sessão nuclear do livro, a Guerra das Eras, que começa do capítulo 11, versículo 19, e vai até o capítulo 14, versículo 20, que é o centro do livro. Temos aqui um prelúdio, que é apresentado no versículo 19, capítulo 11, a abertura a visão da grande arca nos céus. Temos as figuras que aparecem do dragão, a besta, o falso profeta, que são uma oposição à mulher celeste, ao seu filho e às testemunhas de Jesus. Depois nós temos as 7 taças do julgamento, quando vem a consumação de tudo, e aí vem o julgamento do mundo ímpio e a grande cidade de Babilônia, que vão do capítulo 15, verso 1 ao capítulo 19, verso 10. Temos a comissão celestial dos 7 anjos, no capítulo 15, as 7 taças derramadas, e essas 7 taças estão nuclearmente ligadas às orações lá das almas debaixo do altar, porque aquele incenso é tomado e as 7 taças são derramadas, e vocês observam que todos os juízos que culminam com o juízo da grande Babilônia: até quando vingarás o nosso sangue? Aí Deus vai fazer as fontes d'água virarem sangue, fazer o mar virar sangue. A prostituta está embriagada com o sangue dos santos, pelo que também lhe é dada a beber toda a imundícia da sua prostituição, como também ela é destruída, e todos aqueles que são os seus aliados, no capítulo de número 19, se defrontam com o grande cavaleiro montado no cavalo branco. Aí há um convite para as aves do céu se fartarem na ceia do grande Deus. Vem o cavaleiro com os seus exércitos, com os seus aliados, não briga com a besta e falso profeta. Dá ordem e eles são presos, atados, sem reagir, estão presos e são lançados dentro do lago de fogo e enxofre, sem reclamar, sem reagir. E os demais aliados, os grandes, os poderosos, os reis, grandes e pequenos, são mortos pela espada aguda que sai da boca do cordeiro. Que figura, já pensou que espada? Parece até filme de ficção, né?
Você tem que ler o livro assim, vivenciando as imagens, procurando vivenciar as imagens. Daí então, logo em seguida, vem o julgamento da besta e do falso profeta, e vem a conquista do arqui-inimigo de Deus, capítulo de número 20, quando Satanás é preso, solto por um pouco de tempo, e depois é lançado também no lago de fogo e enxofre. E aí, o que aparece no capítulo 12 e capítulo 13, como uma imitação do Deus triuno, o dragão, a besta e o falso profeta, são uma paródia da Trindade. Agora, o destino dos três, no lago de fogo e enxofre, o seu tormento é para todo o sempre. Aí então a prostituta, que é dada uma grande ênfase a ela no capítulo de número 18, capítulo número 17 e uma parte do capítulo 19, é contrastada com a noiva do Cordeiro, que é descrita em detalhes como a nova Jerusalém que desce do céu. E aí, fechado o livro, no capítulo de número 22, o tema central é o Éden reconquistado. Em Gênesis, o Éden é perdido. Nos primeiros versículos do capítulo 22, nós vemos as figuras da árvore da vida, nós vemos todas as figuras que estavam no Éden perdido. Agora o Éden é reconquistado e inicia o dia eterno. Então, irmãos, o livro de Apocalipse para nós é um livro de grande esperança, é um livro de grande motivação, é um livro que nós devemos ler. Toma sentado, vai do princípio ao fim, volta, lê de novo, porque repousa uma bem-aventurança sobre aquele que lê e aqueles que ouvem. Só em nós meditarmos nessas pequenas porções hoje, temos certeza que já estamos fazendo parte dessa bem-aventurança. Que o Senhor nos abençoe. Amém.